Olá pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a revista Batman Ano 1, uma revista que conta a história da origem do personagem, mas antes disso eu gostaria de agradecer a presença de vocês, pedir um like nesse vídeo, se possível que se inscreva nesse canal e ative o sininho para os próximos vídeos, ok? Pois bem, nas últimas semanas tem sido muito comentada a publicação da segunda parte da história Hush, uma história clássica do Batman que foi publicada em 2002. E eu estava revisitando a parte 1. Foi lançada uma edição Pocket recentemente pela DC, pela Panini no Brasil, e eu estava folheando as edições encadernadas da Eagle Moss, são muito bonitas, e eu nem me lembrava que existiam algumas histórias muito interessantes além da história desenhada por Jim Lee, que são histórias bônus que aparecem na parte final da revista. No volume 1, um texto explicativo e uma reprodução da primeira história do Batman, publicado na Detective Comics número 27 de 1939. Essas revistas lançadas na época eram para a garotada, mas é curioso que, passado mais de 80 anos, todo o conceito básico do personagem já estava criado aqui. O uniforme, a capa, o capuz, o cinto de utilidades, o comissário Gordon, o alter ego Bruce Wayne, que parece mesmo um playboy que não tem muito o que fazer. Eu acredito que nem Bob Kane, Bill Finger ou os editores da DC Comics acreditavam que um dos maiores ícones da cultura pop estavam sendo criadas nas páginas dessa revista. Mas foi no volume 2 que eu achei a história que iria me inspirar a querer reler o livro Batman Ano 1. Na parte final da revista, o bônus da Detective Comics número 33. Aqui um texto explicando um pouco sobre as várias fases da origem do personagem, que foram melhoradas ao longo do tempo, e a história propriamente dita, uma aventura do Batman qualquer, mas que nas duas primeiras páginas entra no detalhe sobre a morte dos pais de Bruce Wayne, a sua promessa em combater o crime e a inspiração para a utilização de um uniforme para assustar os criminosos. E foi no ano de 1987 que a Abril publicou pela primeira vez no Brasil a história Batman Ano 1, a segunda série da publicação da revista mensal Batman. Eu tinha um carinho muito especial por essas edições porque fazia parte do mix da revista o Sombra desenhado por Howard Chaykin, um dos meus artistas preferidos dos anos 80. Frank Miller era um autor consagrado desde O Cavaleiro das Trevas, mas também pelo sucesso que ele teve com o Demolidor, desenhando e escrevendo o personagem. Mas em Demolidor: A Queda de Murdoch, a dupla Frank Miller e David Mazzucchelli tinham feito bastante sucesso pela Marvel. Essa série, publicada pela Abril em 1987, foi lançada na revista Super Aventuras Marvel, posteriormente relançada em 1990 nessa edição em formatinho encadernado. Pouquíssimo tempo depois, essa dupla se encarregaria de criar a história Batman Ano 1, que eu vou mostrar em seguida.
E essa é a edição especial Batman Ano 1 lançada pela Panini Comics em 2011, uma edição capa dura, um presente do meu grande amigo Glaucio Souza. A história é criada por Frank Miller, com desenhos de David Mazzucchelli e cores de Richmond Lewis, são muito valorizadas no formato original, com papel couché. Essa história já é considerada uma das principais histórias do personagem, uma guarda bonita, uma edição muito caprichada da Panini Comics. Não é a edição definitiva, porque creio que recentemente foi lançada uma edição com muito mais páginas, com mais bônus, mas eu estou bastante satisfeito com essa edição, não pretendo comprar outra. Aqui uma introdução bem interessante do editor da revista, o Danny O'Neill, editor do Batman nos anos 80, quando foi publicada a minissérie. A capa da edição de Batman número 404, a primeira parte da história. E o início da história, que vai mostrar a chegada de Bruce Wayne, voltando depois de alguns anos fora da cidade, fora de Gotham City. A chegada de Jim Gordon, então tenente, que mais tarde se tornaria o comissário de Gotham City, o comissário Gordon. E Frank Miller, com seu tom cinematográfico, acompanhado pelo desenho realista de David Mazzucchelli, entrega uma história muito legal, apresentando alguns personagens que se tornariam clássicos, como a Mulher Gato, o mafioso Carmine Falcone, que inspiraria inclusive a forma que seria apresentada no cinema nos filmes mais recentes do personagem na telona. Aqui o Batman aparece como um personagem aprendendo a lidar com os seus inimigos, com os criminosos, utilizando seu uniforme de morcego pelas primeiras vezes. Mas eu vou pular as páginas da revista para não entregar nenhum spoiler. Eu quero recomendar muito a leitura de Batman Ano 1 e vou mostrar alguns bônus da edição. Esse pós-fácil do David Mazzucchelli mostrando a relação dele com o personagem ao longo dos anos, uma forma divertida de contar a história do Batman em quadrinhos. A primeira história do Batman, desenhada por ele quando tinha 10 anos, e alguns testes que ele mandou para a DC Comics, tentando arrumar um emprego na editora. Alguns desenhos feitos para anúncios da revista, a concepção visual do personagem e vários rascunhos e desenhos iniciais a partir dos roteiros do Frank Miller.
E nas últimas páginas um pós-fácil muito legal do Frank Miller. É isso, pessoal, essa é a edição Batman Ano 1 publicada pela Panini. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para notificações dos próximos vídeos. Conto também com comentários a respeito dessa edição. Se quiserem deixar alguns comentários a respeito de Batman Ano 1 ou outras publicações, fiquem à vontade, eu pretendo responder todos os comentários. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Um abraço, tchau, tchau!